todos, vamos lá. Dando continuação ao nosso estudo sobre equações de segundo grau, nós hoje vamos ver um tipo de resolução de equações que tem apenas o coeficiente A e o coeficiente B, tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar o coeficiente A e o coeficiente C, ok? Mas, professor, e quando tiver apenas o coeficiente A? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, quando é que ela é completa e incompleta, ok? Quando ela é completa, ela tem os três coeficientes, coeficiente A, B e C. A partir do momento que ele tira o B ou o C, ou os dois ao mesmo tempo, ela se torna incompleta. Hoje nós vamos estudar quando nós temos apenas o coeficiente A, ou quando nós temos o coeficiente A e o coeficiente B, tá bom? Ela tem uma formazinha bem simples de a gente resolver. Olha só, quando eu tenho um coeficiente, apenas o coeficiente A, quer dizer que o coeficiente B e o coeficiente C se torna nulo, ele é zero, ok? Aí eu coloquei aqui dois exemplos, tá bom? O coeficiente A vale 2 e o coeficiente aqui do segundo exemplo vale menos 3. Olha só, quando eu tenho um tipo de questão dessa, ela se torna uma equação simples, né? Não tem tanto segredo. Por quê? O número que acompanha x, nós sabemos que ele vai passar para o segundo lado dividindo, ok? X ao quadrado vai se tornar 0 dividido para 2, que nós sabemos que todo número 0 dividido para qualquer outro número, ele se torna 0. E nós também vamos lembrar que quando eu tenho um expoente 2, eu quero mudar ele, né, assim, de lado, vamos dizer assim, como nós sempre falamos que vamos mudar de lado, o que é expoente vai virar raiz quadrada, né? Se é 2, vai virar raiz quadrada. Automaticamente eu vou lembrar que vai ficar assim, ó, x ao quadrado, aliás, x, desculpe, e o que era ao quadrado vai se transformar em raiz quadrada de 0. A raiz quadrada de 0 é 0. Ah, pessoal, mas tem outro segredo. Quando eu tenho uma equação de segundo grau, eu vou ter dois valores para x. Na equação do primeiro grau, eu tenho apenas um valor para x. Quando ela se torna do segundo grau, eu vou ter dois valores para x. Eu sempre chamo de x1 e x2, ok? Ou dois tracinhos ou um 2, né? Tanto faz. Ou seja, se eu tivesse uma equação do terceiro grau, ia ter três valores para x, certo? Dependendo do grau, vai ter uma quantidade de respostas. Mas como esse deu 0, então tanto o x1 quanto o x2 vai valer 0. No próximo exemplo, eu tenho o seguinte. Menos 3x elevado a 2 igual a 0. O menos 3 vai passar para o segundo lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 0 dividido para menos 3. Como 0 não tem sinal, a resposta ficaria negativa. Mas como é 0 dividido para 3, é 0, não tem sinal, então eu vou fazer igual a questão anterior. Vai dar 0. E o 2 vai passar como raiz. Então, raiz de 0. Logo, o valor para x também é 0. Ou seja, toda vez que eu tiver uma equação de segundo grau, e essa equação tiver apenas o valor do coeficiente A, automaticamente o valor para x é 0. Isso aqui é uma dicasinha que vocês podem salvar, né? Toda vez que eu tiver apenas o coeficiente A, a resposta sempre será 0. Aí nós temos outro tipo de equação. Eu tenho um tipo de equação quando eu tenho apenas o coeficiente A e o coeficiente B, e eu entendo que o coeficiente C vale 0, ok? Aí nós vamos lembrar o seguinte, o que foi que eu falei nas questões anteriores, que quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho dois valores para x, certo? Então, aqui, quando eu resolver esses exemplos, eu vou ter a resposta x1 e vou ter a resposta para x2, ok? Vamos lá. Professor, e como é que eu vou resolver? Se eu prestar atenção aqui no primeiro exemplo, eu tenho o x elevado a 2 e o x elevado a 1.
ok? X elevado a 2, pessoal, é a mesma coisa de ser x vezes x. Ou seja, se eu fosse desmanchar isso aqui, ficaria x vezes x menos 2 vezes x igual a 0. Aí o que é que eu vou observar? Que eu tenho, o que é que eu tenho em comum? De x ao quadrado com 2x. O x, eu tenho um x aqui e um x aqui, eles são iguais, ok? Esse x que é igual, eu vou colocar em evidência, ou seja, eu vou colocar ele aqui fora e vou abrir parênteses. X vezes, e aqui dentro do parêntese agora, eu vou colocar tudo que sobrou. Esse x aqui equivale a esse e esse aqui. Aí o que foi que sobrou? X menos 2. Tudo isso igual a 0. Se eu fizer a multiplicação, vai me dar esse valorzinho aqui de cima, ó, x ao quadrado menos 2x igual a 0. Então, eu desmanchei para demonstrar para vocês e coloquei em evidência, ok? Aí, o que acontece? Como eu tinha falado para vocês que uma equação de segundo grau tem dois valores para x. O primeiro valor é o x que está aqui fora com o zero que está aqui fora. Então, o primeiro valor para x é 0. X igual a 0, x1. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está dentro do parêntese e vou fazer uma equação de primeiro grau. X menos 2 igual a 0. E vou resolver. O menos 2 eu vou passar para o segundo lado. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. X igual a 2. Então, esse valorzinho aqui que eu encontrei, que não tenho mais o que calcular, vai ser o x2. Então, achei o primeiro valor para x e o segundo valor para x. E a resposta, pessoal, sempre é em conjunto de solução, ou seja, solução igual, abre chaves, aí eu coloco do menor para o maior. O menor é 0 e o maior é 2. Então, essa aqui seria a resposta, tá bom? Aí, nós temos aqui outro exemplo, a gente vai tirando as dúvidas aqui. Então, olhem só, eu tenho 6x elevado a 2 mais 18x igual a 0. Aí eu observo que eu tenho x ao quadrado e x. Então, eu sei que o primeiro valor para x é 0. Sempre vai ser 0. E vou resolver o outro valor aqui para x. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu sei que aqui é x vezes x e aqui é x. Então, vou pegar um x desse, coloco aqui fora, abro parêntese. Então, não existe mais esse elevado a 2 e não existe mais esse x aqui. Sobrou quem? 6x mais 18 igual a 0. Primeiro valor para x é o que está aqui fora. Então, x1 vale 0. E o que está dentro do parêntese, eu vou resolver em forma de equação de primeiro grau. Vai ficar 6x mais 18 igual a 0. O 18 vai mudar de lado, vai ficar 6x igual. Se o 18 era positivo, ele vem negativo. O 6 agora, que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, menos 18 dividido para 6. Aí, aqui, se o 6 é positivo e o 18 é negativo, eu posso fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Então, o valor de x vai ser menos, no jogo de sinal, 18 dividido para 6 é igual a 3. Então, esse aqui é o valorzinho de x2. Aí, se eu for colocar no sistema solução, o S, ou seja, a solução vai ser do menor para o maior. Quem é menor? 0 menos 3. Menos 3. Então, vai ser menos 3 e 0. Essa aqui vai ser a resposta dos dois valores para x. Aí, nós temos aqui outros exemplos, do mesmo jeito. Eu tenho do tipo A, ó, A, e do tipo B. Então, eu sei que o primeiro valor para x vai ser 0. E o que é que eu vou fazer? Se o primeiro é 0, então eu elimino o x. Então, eu vou tirar esse 2 e o x. E coloco... Posso eliminar, não preciso nem botar no parênteses, pessoal. Só riscar aqui. Se eu identificar que é AB, eu risco e sobrou o quê? 5x menos 25
igual a zero. O menos 25 vai mudar de lado. Se ele é menos, ele vai ficar mais. O 5 que está multiplicando o x vai passar dividindo. 25 dividido para 5. Logo, o valor de x2 é 5. Então, o que foi que eu encontrei? O conjunto de solução. Aí eu coloco sempre do menor, que é 0, e o maior, que é 5. Então, esse aqui é o valor da solução dessa equação. Na segunda questão aqui, no outro exemplo, eu posso fazer do mesmo jeito, ó. O 2 vale A e 5 vale B. Então, é A e B. Então, o primeiro valor de x, que é x1, é 0. E eu posso eliminar o expoente 2 e o x. O que foi que sobrou? 2x mais 5 igual a 0. O 5 está positivo, vai mudar de lado, vai ficar negativo. O 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Menos 5 dividido para 2. Aí, menos com mais menos, vai ficar negativo. Ou eu posso deixar em fração, ou eu posso dividir, certo? Se eu resolver dividir, vai ficar menos. Se eu tenho 5 reais e vou dividir em duas partes, vai me dar 2,50, então 2,5. Então, eu também posso colocar o conjunto de solução em ordem do menor para o maior. O menor é sempre o negativo, então menos 2,5, ou poderia colocar a fração, né? E o outro valor que é 0. Então, esse aqui é o conjunto solução da minha equação. Então, qual é o segredo? Identifico se ela é do tipo A e B. Então, se ela é do tipo A e B, primeiro valorzinho é 0. E o segundo valor eu posso eliminar o expoente e o x de B. E o restante que eu sobrar, eu posso resolver na forma de equação de primeiro grau. E acho o valor do segundo x, certo? Então, não tem erro, pessoal. É só treinar e lembrar que quando é do tipo A e B, o primeiro valor é 0 e o segundo valor eu vou resolver, ok? Qualquer dúvida, estamos à disposição.